Esse pai atacou um homem de forma brutal ao flagrá-lo violentando seu filho. Por incrível que pareça, ele não foi o único pai a se vingar de aproveitadores, como por exemplo, André Bamberski, que sequestrou o homem que atacou sua filha e o deixou na porta da delegacia para que ele fosse preso. Na noite de 9 de julho de 1982, uma tragédia abalou a vida de André Bamberski. Sua filha, Kalinka Bamberski, uma jovem saudável de 14 anos, foi encontrada sem vida na casa de sua mãe e seu padrasto, Dieter Krombach, na cidade alemã de Lindau. A explicação dada pelo padrasto parecia estranha. Ele administrou uma injeção nela, alegando motivos banais. Mas os detalhes da autópsia trouxeram mais perguntas do que respostas. Para André, aquilo não era um acidente, e ele jamais descansaria enquanto o responsável não pagasse pelo que fez. As autoridades alemãs decidiram arquivar o caso, alegando falta de provas suficientes contra Krombach. Indignado, André iniciou uma batalha judicial para que o fim de sua filha não ficasse impune. Em 1995, ele conseguiu que um tribunal francês julgasse Krombach à revelia, condenando-o a 15 anos de prisão. Mas havia um problema. A Alemanha se recusava a extraditá-lo. Krombach continuava livre, levando sua vida normalmente, enquanto André vivia com a dor da perda e a frustração da impunidade. Durante anos, André Bamberski tentou de tudo. Contratou advogados, mobilizou a imprensa e fez apelos públicos. Ele estava determinado a trazer Krombach à justiça, mas nada parecia surtir efeito. A cada porta fechada, a revolta dentro dele crescia. Então, diante da inércia da lei, ele tomou uma decisão extrema. Em outubro de 2009, um plano chocante foi colocado em prática. André Bamberski organizou o sequestro de Dieter Krombach. 3 homens invadiram a casa do médico na Alemanha, o dominaram e o levaram até a França. O padrasto de Kalinka foi abandonado, amarrado e ferido, em frente a uma delegacia francesa. A polícia não demorou a descobrir que André estava por trás da operação, mas, para ele, o importante era que Krombach finalmente enfrentaria a justiça. Em 2011, quase 30 anos após o fim de Kalinka, Krombach foi julgado na França. Várias mulheres testemunharam contra ele, revelando um histórico sombrio de crimes semelhantes. A corte considerou que ele havia causado intencionalmente danos que resultaram no fim de Kalinka e o condenou a 15 anos de prisão. Mas o próprio André também enfrentou as consequências. Em 2014, ele foi condenado a 1 ano de prisão com pena suspensa pelo sequestro de Krombach. Para a justiça, seu ato era ilegal. Para a opinião pública, ele era um pai que fez o que precisava ser feito. Dieter Krombach permaneceu preso até 2020, quando foi libertado por problemas de saúde. Pouco tempo depois, ele perdeu a vida em um asilo na Alemanha. Já André Bamberski, agora idoso, vive com a certeza de que sua luta não foi em vão. Ele pagou um preço alto, mas conseguiu o que muitos pais na mesma situação não conseguem: ver o responsável pela dor de sua família enfrentar as consequências. Barry Gilton e Lupe Mercado eram residentes de São Francisco, Califórnia. Como qualquer outro casal, eles trabalhavam para garantir um futuro digno para seus filhos. No entanto, o que deveria ser uma adolescência comum para sua filha de 17 anos se transformou em um pesadelo quando ela se afastou da família e passou a manter contato com pessoas que exerciam influência negativa sobre ela. Com o tempo, os pais perceberam que a jovem estava sob o controle de um indivíduo que a afastava cada vez mais de casa. Barry e Lupe tentaram resgatá-la por meios legais, mas as tentativas foram frustradas. O casal denunciou a situação às autoridades, mas sentiu que suas preocupações não estavam sendo levadas a sério. Para eles, cada dia longe de casa significava um perigo maior para sua filha. Sem respostas eficazes das autoridades,
Barry e Lupe passaram a investigar por conta própria o paradeiro da filha. Foi então que descobriram que ela havia sido levada para Los Angeles por Calvin Sneed, que tinha um histórico de envolvimento em atividades criminosas. A revolta e o desespero tomaram conta do casal. Convencidos de que precisavam agir antes que fosse tarde demais, tomaram uma decisão radical. Na noite de 4 de junho de 2012, o alvo do casal estava dirigindo seu veículo quando foi atingido por disparos de arma de fogo. Ele ainda conseguiu dirigir por alguns quarteirões antes de colidir e não resistiu aos ferimentos. As investigações policiais rapidamente conectaram o incidente a Barry Gilton e Lupe Mercado. Segundo as autoridades, Barry teria efetuado os disparos enquanto Lupe auxiliava no planejamento. Dias depois do ocorrido, Barry e Lupe foram presos e acusados formalmente pelo ataque. O caso gerou grande repercussão na mídia, com opiniões divididas entre aqueles que consideravam o casal como criminosos e outros que enxergavam suas ações como uma tentativa desesperada de salvar sua filha. A defesa argumentou que Barry e Lupe eram pais desesperados, que tentaram proteger sua filha quando as instituições falharam. No entanto, a promotoria alegou que não se pode justificar um ato de violência com base na falha do sistema. Jay Maynor era um homem comum do Alabama, um trabalhador da construção que levava uma vida simples ao lado da família. Ele era conhecido por sua dedicação aos filhos e pelo forte senso de proteção que sentia por eles. Mas o que poucos sabiam é que, por anos, ele carregou um peso insuportável, a culpa de não ter conseguido impedir um pesadelo que marcou sua filha para sempre. O sofrimento de Julia, sua filha, veio à tona quando ela ainda era uma criança. O homem que deveria protegê-la, Raymond Earl Brooks, avô adotivo da menina, se aproveitou da inocência dela por vários anos. Quando a verdade foi revelada, Raymond foi condenado, mas a justiça falhou. Ele recebeu uma pena de 5 anos, mas passou apenas 27 meses na prisão antes de ser solto. Enquanto isso, Julia e sua família foram condenados a uma vida de sofrimento e memórias impossíveis de apagar. Anos se passaram, mas a dor de Jay nunca diminuiu. Ele via sua filha lutar diariamente contra os fantasmas do passado. Sempre que o caso era mencionado, as feridas se abriam novamente. Jay se culpava por não ter conseguido impedir que aquilo acontecesse. Ele sentia que a justiça falhou e que Brooks estava vivendo livremente enquanto Julia pagava um preço alto pelo que sofreu. Então, em 2014, tudo mudou. Jay tomou uma decisão que alteraria sua vida para sempre. Em uma noite de junho, Jay Maynor saiu de casa decidido. Montado em sua moto, ele foi até um ponto onde sabia que Brooks estava. No caminho, fez uma parada em uma loja de conveniência, onde viu um homem que ele acreditava ter sido violento com sua enteada. Sem pensar 2 vezes, ele disparou contra ele, mas não conseguiu acertá-lo. Logo depois, seguiu seu plano principal. Ele chegou até a casa de Raymond Earl Brooks. O homem de 59 anos mal teve tempo de reagir. Jay terminou ali o que considerava ser um acerto de contas. Não demorou muito para que Jay fosse preso. Quando foi levado pela polícia, não tentou fugir ou se justificar. Ele sabia o que havia feito e estava preparado para enfrentar as consequências. No tribunal, optou por não levar o caso a julgamento. Ele sabia que, se fosse a juízo, sua filha teria que reviver todo o trauma ao testemunhar. Para protegê-la mais uma vez, decidiu se declarar culpado. Em novembro de 2016, ele foi condenado a 40 anos de prisão. Mesmo atrás das grades, Jay recebeu apoio de muitas pessoas. Uma petição online pedindo sua libertação reuniu milhares de assinaturas. Os defensores acreditavam que ele não representava uma ameaça para a sociedade e que sua ação foi motivada pelo amor e pela dor de um pai. Julia, a filha de Jay, sempre defendeu seu pai. Ela disse que ele tomou essa decisão para que ela não tivesse que reviver o passado diante de estranhos no tribunal. Para ela, ele foi um pai que fez de tudo para protegê-la. Enquanto isso, Jay Maynor cumpre sua pena, pagando o preço por sua escolha. Para ele, talvez tenha valido a pena, pois, acima de tudo, ele fez o que achava certo.
Baton Rouge, Louisiana, era uma cidade tranquila. Era lá que a família Plauché vivia sua rotina comum, sem imaginar o pesadelo que estava prestes a acontecer. Gary Plauché, um homem trabalhador e dedicado, vivia separado de sua esposa June, mas se esforçava para ser um bom pai para seus filhos, entre eles, o pequeno Jody Plauché. Em 1983, Jody, então com 11 anos, começou a frequentar aulas de artes marciais. Seu instrutor, Jeffrey Doucet, um ex-fuzileiro naval de 25 anos, logo conquistou a confiança do garoto e de sua família. Mas, por trás da fachada de mentor, Doucet escondia intenções sombrias. O homem se aproveitou da confiança de Jody e, ao longo de meses, manipulou o garoto sem que os pais desconfiassem. No dia 14 de fevereiro de 1984, Doucet colocou em prática um plano horrível. Com a desculpa de mostrar a Jody um novo tatame, levou o menino para fora de casa e nunca mais voltou. O sequestrador embarcou com ele em um ônibus rumo à Califórnia, alterando a aparência do garoto para não levantar suspeitas. A esperança da família ia se apagando a cada dia, mas Doucet cometeu um erro. De um motel em Anaheim, permitiu que Jody ligasse para sua mãe. A chamada foi rastreada e no dia 29 de fevereiro, a polícia finalmente localizou o garoto. Doucet foi preso sem resistência. Jody estava fisicamente seguro, mas o trauma ficaria marcado para sempre. Quando Gary soube de tudo o que havia acontecido com seu filho, um sentimento tomou conta dele: a impotência. Como um pai poderia seguir em frente sabendo que seu filho havia sido tão cruelmente enganado e machucado? A resposta veio poucas semanas depois. No dia 16 de março de 1984, Doucet foi extraditado para a Louisiana para enfrentar a justiça. Seu voo estava marcado para pousar no aeroporto metropolitano de Baton Rouge às 9 horas da noite. Ele já sabia onde ele estaria e não perderia essa oportunidade. Ele foi até o aeroporto, disfarçado com um boné e óculos escuros. Posicionou-se estrategicamente ao lado de uma fileira de telefones públicos. Gary ligou para um amigo e disse que ele estava prestes a ouvir um tiro. Doucet desembarcou algemado e escoltado pelos policiais. Enquanto ele caminhava pelo aeroporto, a equipe de televisão filmava sua chegada. Ele passou pela fileira de telefones, sem perceber que Gary estava a poucos metros de distância. Então, aconteceu. Em um movimento rápido, Gary puxou um revólver calibre 38 de sua bota e disparou. O homem caiu no chão imediatamente, enquanto policiais e repórteres corriam para conter a cena. Tudo foi registrado em vídeo e transmitido para todo o país. Os policiais imobilizaram Gary contra a parede. Um deles, chocado, perguntou por que ele fez isso. Com os olhos cheios de lágrimas, ele respondeu: "Se fosse seu filho, você também faria isso." Doucet entrou em coma e faleceu no dia seguinte. O caso explodiu na mídia. A justiça demorou meses para decidir o destino de Gary. Ele foi inicialmente acusado, mas, após um acordo judicial, a acusação foi reduzida. Especialistas alegaram que ele estava em estado de perturbação emocional intensa, sem capacidade de distinguir certo e errado naquele momento. Em uma decisão inesperada, o juiz condenou Gary a uma sentença suspensa de 7 anos, com 5 anos de liberdade condicional e 300 horas de serviço comunitário. Ele nunca pisou na prisão por sua vingança. Com o tempo, Jody cresceu e aprendeu a lidar com seu passado. Ele chegou a ficar revoltado com a atitude do pai, mas eventualmente entendeu os motivos por trás de seu ato. Formou-se na universidade e dedicou sua vida a conscientizar outras vítimas sobre prevenção e superação de traumas. Gary Plauché viveu seus últimos anos longe dos holofotes. Em 2011, sofreu um acidente vascular cerebral e 3 anos depois perdeu a vida em uma casa de repouso, deixando para trás uma história que até hoje divide opiniões. Em um tranquilo bairro da Flórida, nos Estados Unidos, a vida de Jason Browning mudou para sempre em uma fração de segundo. Em um dia que parecia ser comum, o pai de um garoto de 11 anos chegou em casa e descobriu o pior pesadelo que poderia acontecer a qualquer família. O que ele viu naquele momento levou-o a uma ação impulsiva, que quase terminou em tragédia. Era uma tarde normal.
até que Jason Browning chegou em casa e encontrou a cena que jamais poderia imaginar. No quarto de seu filho, ele flagrou um jovem de 18 anos, Raymond Frolander, violentando o menino. O jovem, amigo da família, estava realizando atos horríveis com a criança. Sem conseguir processar o que estava vendo, Jason sentiu uma onda de raiva e impotência. Em um impulso de raiva e desesperada necessidade de proteger o filho, Jason partiu para cima de Raymond Frolander. Ele atacou o rapaz com toda a força, até que o jovem caísse inconsciente no chão. Mas isso não foi o suficiente. O instinto de um pai, movido pela dor e pela indignação, o levou a tomar uma decisão ainda mais drástica. Jason correu até a cozinha, pegou uma faca e voltou para o quarto com a intenção de dar fim ao sofrimento que Frolander havia causado ao seu filho. No entanto, quando o pai estava prestes a cometer um ato irreversível, algo impediu que tudo fosse mais longe. O menino, ainda em choque e marcado por tudo o que havia vivenciado, se colocou entre o pai e o criminoso. Ele não queria que o pai cometesse uma tragédia ainda maior. Em um ato de coragem, o filho de Jason implorou para que ele não levasse a situação a um ponto pior. Com um coração partido, mas movido pelo amor e pela razão, Jason desistiu de sua ação, graças à intervenção de seu filho. Após o confronto, Jason, ainda tremendo de raiva, percebeu que algo precisava ser feito. Ele não podia mais agir apenas com base na raiva. Jason ligou para a polícia, que chegou rapidamente ao local. Raymond Frolander foi levado ao hospital devido aos ferimentos sofridos durante o confronto antes de ser preso. Agora, o futuro da família Browning está marcado por uma tragédia silenciosa. O pai, que quase destruiu tudo com suas próprias mãos, segue vivendo com as consequências do seu gesto impulsivo, enquanto o filho tenta lidar com as marcas da violência que sofreu. Marianne Bachmeier nasceu em 1950, em Sarstedt, uma cidade pequena da Alemanha. Criada em um lar conservador e difícil, ela viveu uma infância marcada pela violência e pela solidão. Seu pai era um homem violento que passava mais tempo em bares do que em casa. O ambiente familiar era tenso e, aos 16 anos, Marianne foi expulsa de casa após brigar com sua mãe e o novo marido. A vida não foi fácil para Marianne. Ela teve filhos muito jovens e 2 deles foram colocados para adoção depois de traumas pessoais, como uma violência que sofreu aos 18 anos. Sua terceira filha, Ana, nasceu em 1972 e foi com ela que Marianne se dedicou a criar uma nova vida. Em 5 de maio de 1980, a vida de Marianne Bachmeier foi destruída por uma tragédia incompreensível. Sua filha Ana, de 7 anos, foi sequestrada por Klaus Grabowski, um homem de 35 anos. Grabowski, que já tinha um histórico criminal, violentou Ana antes de ceifar a sua vida. O que restou da menina foi abandonado em um canal, e o criminoso foi preso depois que sua noiva o entregou à polícia. O julgamento de Klaus Grabowski teve início em março de 1981, e foi ali que Marianne Bachmeier tomou uma decisão que seria impossível de reverter. No terceiro dia do julgamento, com o coração cheio de dor e raiva, ela entrou no tribunal com uma arma escondida e, diante de todos, disparou contra Grabowski. Ela o atingiu com 7 tiros e Klaus perdeu a vida quase instantaneamente. O tribunal estava em choque e Marianne foi presa imediatamente. Muitos apoiaram sua atitude, acreditando que o homem que destruiu sua vida merecia um fim semelhante. Outros, no entanto, se opuseram, defendendo que a justiça deveria ser feita de acordo com a lei e não através de um ato de vingança. O julgamento de Marianne Bachmeier foi um dos mais polêmicos da história da Alemanha. Ela enfrentou a justiça em 1982. No tribunal, a defesa argumentou que o ato de Marianne não fora premeditado, mas sim uma reação impulsiva e desesperada de uma mãe que perdeu sua filha de forma cruel. O tribunal decidiu condená-la com uma pena menor e ela foi sentenciada a 6 anos de prisão. Marianne cumpriu 3 anos da sentença e foi libertada. Depois de sua liberdade, Marianne tentou reconstruir sua vida. Ela se casou novamente e mudou-se para a Nigéria com o marido, onde viveu por alguns anos antes de se divorciar. Em seguida, mudou-se para a Sicília, onde trabalhou como
como assistente em um hospice. No entanto, a vida de Marianne foi novamente marcada por tragédia. Em 1995, ela foi diagnosticada com uma doença devastadora que a levou a seu fim em setembro de 1996, aos 46 anos. Ela foi enterrada ao lado de sua filha, Anna, no cemitério de Burgthor, em Lübeck. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.